Amém. Boa noite, graça e paz. Tá feliz hoje, irmão? Com a bondade do Pai, com as misericórdias do Senhor que nos cerca, que nos acompanha. Amém? Glória a Deus. Vamos para mais uma terça profética. E eu sei que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações nessa noite, nesse lugar. O Fábio, nosso tecladista, vai e volta para a glória do Pai. Irmãos, quem aqui já ouviu a expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Todo mundo já ouviu essa expressão? E a expressão Deus de Ismael? Não? Vamos falar hoje do Deus de Ismael? O Deus de Ismael não é uma pegadinha não é? É o meu Deus também, tá? Mas é o Deus do Ismael da Bíblia. Vocês conhecem o Ismael da Bíblia? Quem que foi o Ismael da Bíblia? Filho de quem? Pai de quem? Filho de Abraão, né? Ele foi o primeiro filho de Abraão junto com Agar, certo? Ele foi o filho da promessa? A gente pode considerar que ele foi a expressão de um momento de incredulidade ou a expressão de um momento de dúvida na vida de Abraão? Um erro de trajeto? Talvez ali uma decisão mal tomada de Abraão e Sara? E por que talvez ele foi um erro de trajeto, uma expressão mal tomada? Deus desamparou Ismael? Deus abandonou ele? Deus não cuidou dele em algum momento da sua vida? Então é isso que eu queria falar para compartilhar nessa noite, o Deus de Ismael. O Deus que vê aquilo que ninguém vê, o Deus que cuida daqueles que ninguém cuida, o Deus que faz aquilo que ninguém está fazendo, o Deus que conhece a nossa história como ninguém conhece. Hoje nós vamos conhecer mais alguns dos atributos do nosso Pai. Amém? A gente conhece muitos atributos de Deus, certo? Quem já ouviu a expressão Jeová Jireh? Que significa? Deus provedor, Deus proverá. Qual expressão, mas qual atributo do Senhor você conhece? Você pode falar um? Jeová Rafa, o Senhor que cura, o Senhor é a nossa cura. O que mais? Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Qual mais? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, certo? Qual mais? El Shaddai, Todo-Poderoso. Qual mais? Emanuel, Deus conosco. Qual mais? Como? Elohim é soberano, rei dos reis, algo assim, né? Qual mais? Como? Yahvé, Jeová, o Senhor. Qual mais? Yeshua, Jesus. Qual mais? Essas expressões, esses atributos da glória de Deus, da face de Deus, provavelmente cada um de nós temos uma experiência em um desses. Foi uma marca na nossa vida, certo? Quando a gente lembra muito de Shalom, é porque a gente passou por momentos que Ele se manifestou como a nossa paz, momentos que nós precisávamos da paz, que só Ele tinha. Quando a gente precisou do atributo da face de Deus, Jeová Rafa, porque nós precisamos de uma cura. Jeová Sidekenu, porque nós precisamos da justiça que só Ele poderia fazer por nós. O ano passado, o Senhor na minha vida se manifestou de uma forma poderosa como Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, aquele que luta as nossas guerras. Em cada estação da nossa vida a gente conhece uma face da glória de Deus. É assim ou não é? E hoje eu queria apresentar mais uma face da glória de Deus para nós. Jeová El-Gimolá. Você já ouviu essa expressão? O Senhor é a nossa recompensa, o Senhor é recompensador. E nós vamos conhecer isso através da vida de Ismael. Daqui a pouco a gente vai ver na Bíblia Jeová El-Gimolá. Gênesis capítulo 21, verso 8, se você puder ler, abrir suas Bíblias. Eu estou com a versão aqui, João Ferreira de Almeida. Olha, e cresceu o menino e foi desmamado. Aqui está falando de Isaac, tá? Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva ele não herdará com Isaque, o meu filho. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Até esse momento aqui, parecia que Sara estava sendo cruel com Agar e com seu filho, com a criança. E Abraão sentiu essa crueldade, e Abraão resistiu, mas o Senhor falou, deixa. E quando o Senhor falou, deixa, porque o Senhor queria liberar uma experiência sobre a vida de Agar. Existem situações que o Senhor deixa a gente passar, irmãos. Não é porque as pessoas que estão ao nosso redor são cruéis.
Não é porque as pessoas que estão à nossa volta queriam nos prejudicar, é porque o Senhor quer nos levar para algum lugar para revelar mais uma face da glória dEle. E vai continuando aqui, pareceu no verso 12, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Amém. Isaque foi o descendente de Abraão pela fé e da promessa. Mas também do filho desta serva eu farei uma nação. Olha, aqui é justamente o que eu falei, o Senhor permitiu que Agar e que Ismael passasse por um momento de vale, por alguns processos na sua vida, porque Deus também queria liberar sobre a vida dele promessas. E não existe momentos, irmãos, e lugares da nossa vida onde o Senhor libera mais promessas do que no deserto, do que nos lugares de sequidão, do que nos lugares de abandono, que eram exatamente os lugares que Agar e Ismael estavam sendo levados. Mas também o filho desta serva eu farei uma nação, porquanto é da tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a. Ela partiu andando errante no deserto de Berseba, ela foi para o deserto. É como eu falei, não existe lugares onde nós contemplamos mais a manifestação da glória, da presença e das faces de Deus do que no deserto. Nós vamos ter um encontro cara a cara com Jeová Jireh, nos momentos da nossa necessidade. Nós vamos ter um encontro cara a cara com Jeová Rafá, nos momentos da nossa enfermidade. Nos momentos que nós mais precisarmos dele, ele vai se manifestar de uma forma poderosa. As suas maiores experiências com Deus, elas provavelmente estarão no meio do deserto. E você vai desfrutar desse encontro. E eles andando errante no deserto de Berseba e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porém dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Essa expressão aqui, para mim, ela fala muito ao meu coração. Ela levantou a sua voz e chorou. Nesse momento, ela não chegou a orar. Nesse momento, ela não chegou a declarar uma palavra. Nesse momento, ela levantou a sua voz e chorou. E isso foi o suficiente. Olha como começa o versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. O choro de Agar e o choro daquele menino foi o suficiente para o Senhor contemplar, entender, discernir a necessidade e entrar com providência e com previsão, e com providência na vida daqueles. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde ele está. Irmão, vocês acham que esse menino orou a Deus de forma eloquente? Eu não sei se ele era um bebê, se ele era uma criança. Vocês acham que ele orou ao Senhor com uma teologia? Vocês acham que ele liberou todos esses nomes de Jeová que nós liberamos aqui nesta noite? O Senhor conhece a profundidade das expressões do nosso coração. O Senhor conhece, ainda que não seja traduzido em palavras, o Senhor conhece a expressão de um coração aflito, de uma mãe, de um filho, de um pai, de um irmão, de um amigo, de uma pessoa que está no momento como Agar estava aqui com o menino no deserto. E o Senhor fala, não temas porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. E olha o versículo 19, abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Olha a provisão do Senhor no meio do deserto. E foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E o verso 20, e era Deus com o menino. E é somente até aqui que eu quero ler. E era Deus com o menino. Mas ele não era a expressão de um momento de incredulidade, de dúvida. Mas ele não era uma pessoa que talvez começou de uma maneira errada. Mas ele não era uma pessoa que se Abraão tivesse crido integralmente junto com Sara, sua esposa, talvez ele nem teria nascido. Podemos dizer que ele foi um erro. Mas o Senhor, ele não entrou ali com a sua misericórdia, com a sua graça, acertando todas as coisas, organizando todos os caminhos, todas as condutas. Quantos de nós carregamos com a gente as marcas de uma expressão de um momento de incredulidade? E o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, ele vem, e com o seu amor ele organiza todas as coisas, e ele acerta todas as coisas da nossa vida, porque ele é um Deus sobre todas as coisas. Se você abrir a sua Bíblia, em Jeremias, no capítulo 51, verso 56,
nós vamos conhecer essa face da glória de Deus que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Porque o destruidor, na minha versão aqui, Almeida Corrigida Fiel, porque o destruidor vem sobre ela, sobre a Babilônia, e os seus poderosos serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Existe uma ministração, que não é exatamente o que eu vou falar aqui hoje, mas existe uma ministração do pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, chamado Deus da Compensação, que mudou a minha vida de uma forma sobrenatural. E se você puder assistir, eu recomendo você assistir. Chama-se O Deus da Compensação. Muitas coisas vão fazer sentido na sua vida. Mas o que eu quero falar aqui nesta noite é sobre esse Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. No original diz Jeová El Gimolá, ele retribuirá, o Deus das recompensas. Se você pegar no seu dicionário, ou no dicionário do Word, aliás, do Google, que você pode abrir aí agora se você quiser, a palavra recompensa, e tem algumas versões da Bíblia que está retribuição, o Deus da retribuição, a palavra recompensa, se você quiser anotar também ou guardar isso aqui, ela significa favor, presente com que se mostra reconhecimento, ou seja, o Senhor ele libera favor, o Senhor ele libera um presente mostrando reconhecimento por um obséquio, por alguma situação que te aconteceu, por alguma perda que te aconteceu, por uma boa ação, é uma retribuição ou um prêmio. Aquilo que se concede ou obtém como uma reparação ou compensação de um prejuízo, perda, ofensa e etc. E é equivalente a compensação, restituição e indenização. Foi dessa maneira que o Senhor se manifestou. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que pega os obséquios da sua vida e transforma em glória, e transforma em favor. Esse é o Deus que libera sobre a mim e sobre a sua vida uma retribuição, um prêmio, por aquilo que nós eventualmente passamos na nossa vida. A história de Ismael e até mesmo de Agar, eles não pediram por aquela situação, não houve pecado nenhum neles para que passasse por aquilo. As circunstâncias da vida levou eles para aquela situação, para uma situação distante, por uma situação de necessidade, por uma situação de privação. E ainda que as circunstâncias da vida penalizam a nossa história, o Deus a quem nós servimos é um Deus de recompensa. O nosso Deus ele é especialista em transformar perdas em glória, em honra, em bênção na minha e na sua vida. Ele é especialista, irmãos, em pegar a nossa história triste, a nossa história, seja ela qual for, por que caminhos que nós começamos, e transformar numa história de reparação, de justiça. O Senhor, ele pega os nossos caminhos, às vezes em alguns momentos, né? Porque sempre que a gente fala em Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós estamos falando do quê? O Deus das promessas, o Deus da aliança, o Deus da herança, o Deus que tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Mas quando eu falo no Deus de Ismael, eu estou falando no Deus que olha por aqueles que o mundo inteiro decidiu não olhar, por aqueles que o mundo inteiro decidiu passar direto. O Deus que vê aquilo que ninguém está vendo. E Ele recompensa, irmãos, e tem algumas situações da Bíblia que o Senhor recompensa, e que nós precisamos entender. A retribuição de Deus, que nós lemos aqui em Jeremias 51, 56, ela diz tanto sobre recompensa quanto em vingança, tá? Então, o nosso Deus é aquele que, ele retribui a maldade e é aquele que recompensa as injustiças. Ele recompensa aquele que o busca. Isso aí está, você pode encontrar essa passagem em Hebreus 11, capítulo 6, aliás, capítulo 6, verso 11. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A primeira pessoa que o Senhor recompensa, todo aquele que o busca. Se você o buscá-lo, vai ter recompensa sobre a sua vida. E o que é recompensa? É reparação, é favor, é retribuição, é bondade, pelos obséquios, pelas situações que nós passamos na nossa vida. A segunda pessoa que Deus recompensa, os que sofrem. Nós vamos ver aqui mais adiante. Mas algumas pessoas da Bíblia que o Senhor recompensou com bondade, com amor. Sara mesmo foi uma delas. Que por mais que ela era estéril, o Senhor mudou o quadro dela e ainda que ela tinha quase 100 anos de idade, o Senhor fez ela ter filhos. Eu lembro sempre de Sara e eu lembro sempre de Ana, mãe de Samuel. O Senhor recompensa aqueles que passam por zombaria. O Senhor recompensa aqueles que passam por humilhações.
O Senhor recompensa aqueles que tiveram um começo muito difícil, um começo muito ruim. Mas qual que é o segredo da compensação de Deus, da recompensa de Deus sobre a vida desses? Que apesar de tudo, não pararam. Apesar de tudo, não desistiram da fé. Apesar de tudo, não desanimaram. Passou pelos momentos, passou pelas situações, mas perseverou no Senhor. Perseverou na oração, perseverou na palavra, perseverou crendo nas promessas. O quadro mudou, o tempo mudou, as estações mudaram. Deus desceu quem estava em cima, Deus levantou quem estava embaixo e compensou na vida dos seus. Porque Ele sempre vai fazer isso. Deus compensou na vida de Mefibosete. Eu e você conhecemos a história de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, que quando ele era pequenininho e os exércitos inimigos invadiram Israel, no advento que mataram Saul e que mataram Jonatas, seu pai, ele caiu do colo da sua ama e quebrou a perna e ficou paralítico, e uma carroça passou por cima da perna dele, ele era pequeno. Ele foi levado para longe, por uma terra chamada Lodebar. Ele foi afastado da sua nobreza, ele foi afastado daquilo que ele aprendeu, ele foi afastado do conhecimento que ele tinha, ele foi poupado. Ele foi restringido de viver uma vida como nobre e viver uma vida como mendigo e pedinte. Mas o Senhor se esqueceu dele. Todas as pessoas se esqueceram dele. Davi não sabia que ele existia. Davi perguntou: existe alguém ainda da casa de Saul, o qual nós possamos honrar? E uma pessoa lembrou: olha, tem um filho de Jonatas, Mefibosete, lá na terra de Lodebar. E Davi falou: manda trazê-lo, porque eu vou honrá-lo. Irmãos, é maravilhoso quando chega esse dia na história das pessoas. O dia que o Senhor se lembra de nós, assim como Ele se lembrou de José, que estava ali no cativeiro, e Ele fala: agora chegou o tempo da minha honra na vida dos meus filhos. E quando chega esse dia na minha e na sua vida, não importa para onde nós somos levados, não importa o que as circunstâncias da vida fez com a gente, o Senhor regenera todas as coisas. A Bíblia diz, se não me falha a memória, é uma passagem que o pastor gosta, se não me falha a memória está em Pedro ou Tiago: o Senhor nos gerou novamente para uma viva esperança. O Senhor nos regenera para uma viva esperança. O Senhor gera a gente novamente. É como se quando chegasse esse dia na nossa vida, nós nascemos de novo. Agora nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa. Nós não nos lembramos mais, o Senhor Ele não lembra mais. Ele se esquece daquilo que Mefibosete passou na terra distante. Longe da nobreza, longe da realeza, longe daquilo que ele tinha direito por herança. Mas agora ele é restaurado na sua vida. O Senhor recompensou Jefité, está no livro de Juízes. A gente conhece a história de Jefité. Ele foi o filho do seu pai com uma meretriz, e por causa disso os irmãos expulsaram de casa. E ele viveu errante também em uma terra distante. Mas chegou um momento em que só ele poderia enfrentar o exército inimigo. E chegou um momento que os anciãos de Israel falam: chama Jefité de novo. E ele foi juiz sobre Israel. E o Espírito Santo tomou a vida dele e mudou a história dele. Porque quando chega o dia da retribuição de Deus sobre a mim e sobre a sua vida, quando chega o momento da recompensa de Deus sobre a mim e sobre a sua vida, o Senhor pega todos aqueles obséquios, todas as situações que nós passamos, e agora transforma em honra. Você não pode se esquecer nunca de Jeová El-Guimolar. Porque nos momentos que você estiver passando por situações que te fariam desistir, você e eu precisamos falar: existe uma recompensa de Deus. Eu vou continuar, porque existe uma recompensa de Deus. Ainda que eu vá me arrastando, ainda que eu vá com toda insistência, ainda que eu vá sem vontade, ainda que eu vou sem forças, eu vou continuar, porque existe uma recompensa de Deus sobre a minha vida. E quando chega o dia do favor de Deus ser liberado sobre a minha vida, Ele transforma toda a minha história em algo novo, vindo à existência. Ele é aquele que faz justiça sobre os seus filhos. Como eu disse, o Senhor recompensa aqueles que o buscam, mas o Senhor também recompensa aqueles que sofrem. Olha o que a sua Bíblia diz em Jeremias 31:16. Se nós pudermos ler junto aqui na tela, qualquer uma das versões. Na versão NVI, diz justamente a palavra sofrimento. Assim diz o Senhor: contenha o choro e as lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Declara o Senhor: eles voltarão da terra do inimigo. O Senhor é o Deus que recompensa todo o sofrimento. Tudo o que você passou na sua história, existe uma recompensa de Deus. Na outra versão, na Almeida, diz: porque todo o seu trabalho será recompensado. O Senhor é aquele que recompensa o nosso trabalho. O trabalho que você faz no Senhor, Ele não é bom.
E quando alguém te perguntar por que você está na igreja domingo de manhã, e domingo à noite, e na terça-feira, e na quinta, e na sexta, e na quarta, você fala o seguinte: porque existe uma recompensa de Deus sobre a minha vida. Eu estou investindo, 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 porque o dia que eu for sacar, a poupança espiritual vai estar gorda, para a glória do Pai. Então Ele recompensa aquele que trabalha, aquele que sofre. Eu já falei aqui que o Senhor, Ele recompensou a vida de Ismael. Por mais que Ismael começou como um erro, se tornou uma grande nação, e nos dias de Abraão ele foi muito abençoado. Ele prosperou em tudo que ele fez, porque Deus era com ele, Deus não desamparou. O Senhor, Ele não olha para os nossos começos, às vezes até meio tortuosos, e nos julga, e nos abandona, e nos deixa de lado. É o contrário. O Senhor, Ele julga com equidade. Ele olha para o nosso começo e Ele fala: filho, eu tenho algo melhor para você. Eu quero alinhar toda a sua história de vida. Eu quero mostrar que tudo que você passou não foi em vão. Eu quero pegar essas cicatrizes, esses sofrimentos e transformar em um testemunho. Eu quero pegar a sua história de vida e transformar em uma carta viva e eficaz. Outro dia a gente estava no advento aqui na igreja contando o testemunho de no momento de comunhão, de conversa, né? E eu e a minha esposa, a gente citou o testemunho daquela pastora americana que eu sempre esqueço o nome, que é o nome duplo, aquela cabelo curtinho que escreve bastante livros, Joyce Meyer. E a gente estava citando o testemunho da Joyce Meyer, falando de tudo que ela passou, dos abusos, das situações que ela passou, e transformou ela numa pessoa extraordinária, escritora. A história de superação, a história que ela passou com os pais delas, depois a história de perdão dela. Aí, a gente sem saber, irmãos, achando que era uma coisa longe, distante. E de repente uma pessoa que estava junto com a gente falou: eu passei exatamente a mesma coisa. A minha história é igual, de abuso, disso, daquilo. E foi um tempo ali de cura e de quebrantamento. O que eu quero dizer com isso é que eu sei que no nosso meio testemunhos sendo gerados, testemunhos reais. A pessoa que está do seu lado carrega uma história de vida, carrega uma bagagem de vida que a gente olha e fala assim: meu Deus, se fosse comigo talvez eu não aguentaria. Mas o Senhor sustentou. Porque ela conheceu a face do Deus de Ismael, como nós lemos ali: Deus era com o menino, Deus era com você. Deus era comigo em tudo aquilo que nós passamos. E nos trouxe até aqui. E agora o que nós somos na mão dele, irmãos? Uma carta viva, escrita para todo mundo. O seu testemunho, às vezes, em algumas situações, é suficiente para tirar pessoas do abismo, da lama, para salvar. O meu e o seu testemunho, histórias de superação, que nós passamos e que nós conhecemos através do Senhor, que o Senhor ressignificou toda a nossa história. E qual é a resposta, irmãos? E qual é a recompensa de Deus sobre a nossa vida? São várias. A primeira delas é a salvação. O Senhor recompensa as situações que nós passamos com salvação. O Senhor recompensa com honra, está lá em Isaías. O Senhor recompensa com livramento, o Senhor recompensa com bênçãos. O Senhor recompensa, como nós dizemos aqui, com a sua presença. Davi, um certo dia, ele estava trabalhando, fazendo a obra do seu pai, em um lugar onde ninguém estava vendo, em um lugar onde ninguém estava considerando o que ele estava fazendo, algo que, aos olhos dos seus irmãos e da sua família, era insignificante. Enfrentando leões, enfrentando ursos, matando sozinho e vivendo a sua vida, e tocando a sua vidinha no seu jeitinho. Um dia Deus levanta em Ramá o profeta Samuel, e fala: desce a casa de Jessé o belemita, porque lá eu vou ungir o novo rei de Israel. É maravilhoso, irmãos. Quando Deus levanta, quando chega o tempo. Deus levantando o profeta Samuel me lembra de um tempo, de uma estação. Que Deus fala: agora chegou o tempo, chegou a estação de eu levantar os reis da terra. E ele vai lá no campo, onde não tem ninguém, te encontra atrás das malhadas. E fala: é com você. Não é com quem tem aparência, não é com quem tem o aspecto, não é com quem tem o currículo. É com aqueles que eu chamei. Por quê? Porque é um tempo de recompensa. Por um trabalho que não foi visto, por um trabalho que não foi notado. É maravilhoso quando você não faz para homens, mas quando você faz para o Senhor. Porque a recompensa que Ele libera sobre a mim e sobre a sua vida, homens não podem dar. São situações que talvez o seu pai físico, natural, com toda a força, com toda a dedicação, não faria por você. A Bíblia diz que um pai pode dar muitas coisas, mas só o Senhor pode dar uma boa esposa. Quem tem uma boa esposa aqui? Só Deus poderia fazer isso na sua vida. O seu pai terreno não poderia fazer isso por você. Justiça de Deus sobre a sua vida.
saúde, paz. Nós falamos aqui Jeová Shalom. As pessoas podem pôr fim às guerras, mas só o Senhor pode trazer paz para o meu e para o seu coração. Situações que só Ele tem feito para as nossas vidas, assim Ele fez com Davi, fez Davi ser ungido rei. Compensação na vida de Ruth. A Ruth foi recompensada pela sua fidelidade e companheirismo, com redenção e honra. A Ruth não pediu. Olha a situação de Ruth, e a gente veio no carro falando hoje de Ruth. Ruth foi uma mulher que nós conhecemos a história, sendo ela moabita, nora de Noemi. Noemi não pediu a fidelidade dela, muito pelo contrário. Noemi falou para ela, volta, faz igual a sua cunhada, volta. E ela falou, não, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Aonde você reclinar a tua cabeça, ali eu reclinarei a minha cabeça. O Senhor recompensou a fidelidade na vida de Ruth, transformando ela uma ancestral do rei Davi e de Jesus, colocando ela ali na história. E como o Senhor recompensou a fidelidade dela com Boaz, e depois com Obed, seu filho. Uma vida transformada. E não transformou só a vida de Ruth, transformou a vida de Noemi, e de todo mundo que estava ao redor dela. O Senhor pegou aquele menino e transforma e faz algo novo na vida de todos eles. O Senhor retribui a fidelidade das pessoas. A Bíblia diz, tenha fidelidade e lealdade, porque isso agrada tanto a Deus quanto os homens. Cada lágrima e cada processo que nós derramamos ao longo dos processos da nossa vida são e serão recompensados por Deus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. E ele foi fiel e obediente até a morte de cruz, amém? E qual foi a recompensa de Jesus? Deus o colocou sobre todas as coisas. E deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E toda língua confessa que Ele é o Senhor. A recompensa da cruz é o nome sobre todo nome. E você quer saber qual é a recompensa da sua cruz? De você levar a sua cruz até o fim? A recompensa da sua cruz é reinar juntamente com Ele. Você vai reinar juntamente com Ele. Se você levar a sua cruz até o fim, assim como se eu levar a minha cruz até o fim, amém? Mas eu queria concluir esse tempo, irmãos, esse momento, falando de mais algumas recompensas de Deus sobre as nossas vidas. Favor e merecido, que está lá em Mateus capítulo 5, que nós conhecemos por bem-aventuranças. Que aí você pode colocar as recompensas de Deus. Em Mateus capítulo 5, o Senhor vai dizer que existe recompensa para muitos momentos da nossa história. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente pode considerar, irmãos, aqui, bem-aventurados pobres de espírito, porque eles serão recompensados com o reino dos céus. Pobre de espíritos a gente considera como quebrantado. Bem-aventurado aqueles que são quebrantados diante de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm humildade, que sabem que não é melhor do que ninguém, que precisam uns dos outros. Aqueles que decidem viver em família, em união, porque eles serão recompensados com o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram serão recompensados com o consolo. Quem consola as nossas vidas, irmãos? O Espírito Santo. Quando nós choramos com o coração quebrantado, quando nós estamos diante de Deus e passamos por essas situações, nós temos um canal aberto para receber a presença do Espírito Santo. Nós ficamos mais sensíveis à presença do Espírito Santo, a receber o consolo dele. Como eu disse, são nesses momentos que as promessas são liberadas sobre as nossas vidas. São nesses momentos que os maiores galardões vêm sobre a nossa vida. O verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles serão recompensados com a terra, eles herdarão a terra. Se você quer herdar a terra, seja manso. Ismael, o que é herdar a terra? Possuir. Tudo de bom que a terra tem. Propriedades, trabalho, ministério, família, assim como Jó, que era próspero em todas as áreas da sua vida. Se você quer herdar a terra, seja manso. Se você for manso, o Senhor vai te recompensar com a terra. Se você for manso no seu local de trabalho, na sua igreja, o Senhor vai te recompensar com honra, com galardão, com crescimento, com estabilidade, com segurança, com paz e com prosperidade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
A Bíblia diz que é melhor você ser sábio do que ser um valente. É melhor você pacificar do que conquistar uma cidade. Não existe recompensa para agressividade, muito pelo contrário. A recompensa, a retribuição é tragédia, é ruína. É melhor você ser pacificador. Continuando, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão recompensados com fartura. Sabe o que significa isto? Se você tem fome e sede de justiça, e justiça é fazer o bem diante de Deus e diante dos homens, ninguém vai te passar para trás. Você vai ser farto de justiça. Você vai receber justiça. As pessoas vão tentar te enganar. As pessoas vão tentar te enrolar, mas não vão conseguir. Porque você anda como justo, e quando você anda como justo, o Senhor vai te fartar de justiça. Bondade, santidade. Justiça também, irmãos, está relacionado com santidade, que é uma vida livre do pecado. Se você deseja viver uma vida livre do pecado, em santidade, você vai ser farto dessa realidade. Você vai ter fartura. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você se portar como misericordioso, você vai receber como recompensa misericórdia da parte de Deus. Sabe o que é ser misericordioso? Estender a mão para aquele que precisa, no momento que ele precisa. Ser misericordioso é perdoar o pecador. Ser misericordioso é estender as mãos para o pecador. Porque sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando você passar por algum deslize, você também vai receber misericórdia sobre a sua vida. A Bíblia diz em Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 24, livra os que estão sendo levados para a matança. É aquela pessoa que quando vê algum irmão se desgarrando, aconselha, traz de volta, não julga, mas ora, não critica, mas intercede, tem misericórdia. A misericórdia é diferente de empatia. A empatia que o mundo prega, diz o Bill Johnson, é você se colocar no lugar da pessoa, entender o sofrimento, entender a dor, mas deixar a pessoa lá. Às vezes até dar um conselho. A misericórdia é você tirar a pessoa daquele lugar. A Bíblia diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando o Senhor pega uma pessoa como Abraão, e na sua expressão de incredulidade, o Senhor transforma, o Senhor libera uma bênção, e o Senhor não deixa ir para a ruína, porque um dia ele teve misericórdia, e no dia que ele precisou, ele alcançou a misericórdia. Você acha que ao longo da sua vida vai passar algum momento que você vai precisar de misericórdia? Você já passou por algum momento que você precisou da misericórdia de Deus? E se você não fosse misericordioso? E se quando as pessoas precisaram da sua misericórdia, você falou: não, comigo é olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. E no dia que eu e você precisamos da misericórdia de Deus, que se renova nas nossas vidas todas as manhãs. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você for limpo de coração, você vai ser recompensado em ver a Deus, conhecê-lo face a face, andar na sua presença, se encher da sua presença, viver debaixo dos seus conselhos. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você quer ser recompensado, retribuído, regenerado, para ser chamado de filho de Deus, seja pacificador. Por onde você passar. Eu sempre gosto de ler Provérbios capítulo 6, versículos do 16 ao 19. Vamos ler junto aqui? Se você puder não guardar isso aqui, Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19, fala a respeito dos pacificadores. É algo que nós não podemos esquecer nunca, irmãos. Existem 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. Na minha versão diz: e a 7ª Ele abomina. Olhos altivos, pessoas orgulhosas. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, agressores. Pode continuar. Coração que trama planos perversos, aquelas pessoas que maquinam mal. Derrubar, puxar o tapete. Testemunha falsa que profere mentiras. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essa atitude de provocar discórdia entre irmãos é uma atitude que o Senhor abomina. Se você quer ser chamado de filho de Deus, pacifica o lugar aonde você estiver. Pacifica a sua família,
pacifica o seu trabalho, pacifica a sua igreja, pacifica a sua célula, e aonde o Senhor te colocar. E você vai ser recompensado com o título de filho de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Nós temos dito ao longo desse ano que nós estamos vivendo uma estação de recompensa, de retribuição, de Jeová El-Gimolá. O Senhor, Ele tem aberto os nossos olhos, não é para a gente chorar e lamentar por nenhuma situação. O Senhor, Ele tem aberto os nossos olhos e mostrado algumas realidades da nossa vida para a gente reivindicar no mundo espiritual a recompensa, a compensação por cada situação que nós passamos. Se você passou por qualquer uma dessas situações que eu listei aqui, em algum momento de choro, em algum momento que precisou expressar ou liberar misericórdia, em algum momento que você foi ou se sentiu injustiçado, em alguma área da sua vida, e de repente por pessoas que você não esperava, por pessoas em quem você depositava a sua confiança, não contamina o seu coração com raiz de amargura, com raiz de rancor, com raiz de ressentimento, com raiz de ódio. Confia na palavra de Deus, que na estação própria, Ele vai retribuir todas as coisas na sua vida. Ele vai trazer de volta, Ele vai trazer a existência, porque Ele conhece. Nos lugares, nos desertos de Berseba, que a sua história, que você passou, o Senhor é aquele que está lá. Assim como o Senhor era na vida de Ismael, coitado de Ismael. Ninguém conta a história dele. Ninguém fala que Deus era com ele. Não estou defendendo por causa do meu nome, não, irmãos. Eu estou defendendo porque eu amo os começos improváveis. Eu estou defendendo porque eu gosto de quando Deus pega a história de uma pessoa que não era. Como o Senhor fala, Ele pega as coisas sábias e confunde os sábios e entendidos. O Senhor pega a história daquele que não era e traz a existência e faz como que sempre fosse. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Olha, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a Bíblia uma sequência de situações como essa. Deus levantando o pobre, como Ana fala em Samuel capítulo 2, desde o pó e desde a lama, e fazendo-se assentar junto aos seus príncipes. É o Senhor restaurando honra, é o Senhor restaurando integridade, é o Senhor, como a Bíblia fala em Colossenses, nos tirando do reino das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor e nos tornando íntegros. O Senhor, pela sua palavra, Ele nos torna íntegros. A vida que o Pai tem para oferecer, o Evangelho de Cristo, ele não está relacionado com como a gente começa ou a nossa origem, ele fala do nosso destino. Ele fala para onde nós vamos e o que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida, e é sobre essa promessa que nós temos que firmar o nosso coração. Crendo em todo o tempo, que todas as situações o Senhor vai recompensar. E quando o Senhor fizer na sua vida, agora nós vamos ser o agente da recompensa de Deus, por onde nós passarmos. Nós vamos ser o agente da retribuição de Deus, da bondade, da misericórdia, do amor, da graça, da fé, da mansidão, da temperança sobre a vida das pessoas. O Senhor primeiro, Ele restaura o nosso coração, Ele retribui e recompensa sobre as nossas vidas. Agora nós vamos derramar tudo isso sobre a vida das pessoas. E por onde você passar, você vai levantar alguém. E por onde você passar, você vai encorajar alguém. E por onde você passar, você vai consolar alguém. E o reino de Deus vem sendo estabelecidos. E o Senhor vai te chamar na terra de filho de Deus. Os homens vão reconhecer a sua história como a história de um filho de Deus. Os homens não vão reconhecer a sua história como aquele que foi renegado, aquele que foi rejeitado, aquele que foi maltrapilho como Jefité, chegando em dias de se tornar um bandido. Os homens não reconheceram a história de Jefité como um bandido. Reconheceram a história dele como um juiz de Israel. Porque ele viveu o processo da recompensa e da restituição do Jeová El-Gimolá, o Deus que recompensa. Se você puder ficar de pé comigo.